Não faz pergunta pra mim, Você não. lembra da minha pele, como ela era? Lembro. Não lembra nada, bicho. Lembra? Lembro. Eu não queria falar, mas eu lembro. Era zoada, né? Não vou falar zoada, né? Não, mas você tem que falar isso no público. Não era zoada, não. Que isso, pô? Fala que é zoada? Cadê a Vai. bolachinha? Bolachinha. Muito bem, essa é mais uma entrevista, mais um grande sucesso. Estamos em Santana, né? Santana. Hoje é dia 12 de agosto de 2024, mas você vai ver essa entrevista só no final do mês. Estamos gravando no meio do mês, mas só no final do mês. E temos aqui algumas estreias. Por exemplo, vê se você gosta da minha blusa. Quem me deu foi o meu amigo Rafael Amarelo. Eu geralmente venho de terno, gravata, mas hoje, para homenageá-lo, ele me deu essa blusa. Então, eu vim com a blusa do Amarelo aqui, certo? E a estreia presencial da caneca do Dória Curioso. Olha aí! Não vou falar o que tem dentro, não. Mas por fora tá bonita, não tá bonita? Tá linda. E nós vamos receber hoje essa menina simpática aqui, graciosa, minha amiga de muitos anos. Ela que é doutora, cirurgiã dentista e residente em harmonização facial. Vamos falar tudo sobre isso hoje, né? Exatamente. Doutora Ana Cláudia Pinatti! Parabéns, Aninha, por você. Obrigado por ter aceito aqui a entrevista, Eu né? que agradeço, eu que agradeço. Quando você falar com o público, você fala olhando ali no... Ah, tá. o Mas eu tô público. falando contigo. Eu sei. Quando eu falo com vocês, eu olho pra vocês. Pra Mas você? Isso. Olha. Era pra ter falado isso antes, né? Tudo bem, mas vamos lá, bora. Obrigada pelo convite. Não, que isso. Obrigada aí a vocês também por enviarem perguntas. Eu acho que vai ser um papo bem interessante para todo mundo saber, conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da harmonização que está crescendo cada vez mais. E a harmonização facial veio para nos ajudar, para agregar, né? Então vai ser muito bom esse papo. Vamos lá, então vamos lá. Vamos falar tudo sobre harmonização facial, né? Como é que começou isso? Foi uma questão, um problema que eu tive, inclusive. Certo. Foi sobre cicatriz de acne. Então, durante a minha adolescência, eu sofri muito com cicatriz de acne. Com a acne também. Então, eu tive que tomar 2 vezes Roacutan, que é uma medicação muito forte. E sempre fui atrás de dermatologista para resolver meu problema em relação à minha pele. Então, na época, 6 anos atrás, estava iniciando essa área da harmonização facial. Porque cirurgiões dentistas poderiam realizar procedimentos, porém, era muito mais voltado a procedimentos funcionais, ou seja, pessoas que tinham dor, tinham algum problema nessa área, aqui nessa região, a gente já utilizava esses produtos, mas eram mais para resolver problemas funcionais. Desde 2019, isso mudou. A partir de então, os cirurgiões dentistas começaram a realizar procedimentos estéticos, para fins estéticos. Eu fiz um tratamento com uma cirurgiã dentista e foi o melhor tratamento que eu realizei. Muito mais, assim, comparado com outros dermatologistas que eu já tinha ido. Então eu me surpreendi. E aí eu falei assim, puxa vida, é uma coisa que eu gostaria de tratar. É uma coisa que eu gostaria de trabalhar, né? Quando você trabalha com autoestima de pacientes, quando você... Porque é uma dor muito intrínseca para quem realmente tem esse tipo de problema de cicatriz de acne. E é muito difícil de tratar mesmo. Pois bem, então foi nesse momento que eu conheci ele, que abriu os meus olhos. E daí nesse momento eu falei assim, o que eu posso fazer, que tipo de dificuldade eu devo fazer para trabalhar com isso, para atuar nessa área. E daí sim abriu a possibilidade de fazer a odontologia. Legal, muito bom. Legal, interessante. Interessante, né? Problema seu, né? Você transformou numa profissão. Sim, e eu acho isso muito válido, porque assim, hoje eu tenho uma pele boa, bonita, porque eu procurei bons profissionais, né, que prometeram algo e conseguiram entregar um certo resultado, porque é muito frustrante essa busca de você procurar bons profissionais que só prometem e não te entregam resultados. E nesse processo me fez ver que também era uma coisa que eu gostaria de realizar, né? Eu trabalhava com coisas completamente diferentes. Trabalhava numa editora fazendo revisão. Completamente diferente. Nada a ver. Nada a ver.
esse foi um processo que eu tive e eu sei que hoje eu encontrei algo que realmente eu gosto de fazer, que eu desejo fazer e que eu quero, porque assim, me traz sim satisfação em poder fazer isso com os meus pacientes. Muito legal, Aninha. Bom, nós vamos falar então harmonização facial, né? Uhum. Nós vamos falar sobre botox. Sim. Nós vamos falar sobre preenchimento. Isso. E nós vamos falar sobre bioestimulador de colágeno. Nós vamos falar sobre tudo isso. Bastante. Primeiro, queria saber, todos nós queríamos saber, doutora, o que é harmonização facial? Harmonização facial é não é somente uma técnica, mas são vários procedimentos que a gente realiza na nossa face com o objetivo de melhorar tanto a qualidade de pele, como restabelecer algumas estruturas que nós já perdemos com o envelhecimento. E eu falo estruturas, é estrutura óssea, inclusive, né? A gente tem uma absorção óssea ao longo dos anos. A gente tem uma absorção de coxins de gordura, certo, que é essas gordurinhas que a gente tem em pontos estratégicos na face, que dão sustentação também à nossa pele e à nossa face. É por isso que, por exemplo, uma pessoa, quando ela perde peso, ela não emagrece só no corpo, ela perde peso também na face. Certo, é verdade. Por quê? Porque a gente tem coxinha de gordura e quando a pessoa perde peso, é natural isso também diminuir, a pessoa fica magrinha também na face, né? E a gente tem que entender que a nossa face, ela é extremamente complexa, né? Ela tem coxinha de gordura, ela tem músculo, ela tem uma estrutura que a gente chama que é a estrutura derme, onde tem a parte que fica o colágeno, né? Tem a nossa pele por fora. Então, assim, é um complexo de estrutura que faz com que a pessoa tenha um rosto e que seja um rosto agradável, bonito de se ver. Quando a gente trabalha com a harmonização facial, a gente o objetivo é você colocar materiais, produtos para cada tipo de problema que se encontra ali na face. Então, por exemplo, tem produtos que só vai agir no músculo, tem produtos que só vai agir ali na região derme para aumentar a espessura do colágeno, vamos dizer assim, a espessura dérmica da pele. E também tem outros tipos de produtos que a gente trabalha para volumizar certas regiões ali na face. Então, tudo isso faz com que a pessoa se olhe no espelho, né? E tenha um rosto mais assimétrico, um rosto mais jovem, mais bonito. Então, a harmonização facial veio nesse sentido para agregar. Por isso que eu disse lá no começo da entrevista. Hoje, a gente tem disponível esses produtos. Uhum. Coisa que há anos atrás a gente não tinha, né? Então, você vai envelhecendo, você vai perdendo. Hoje, a gente consegue prevenir o envelhecimento através desses produtos e de técnicas específicas para ter um rosto mais jovem. Uma dessas técnicas seria o Botox? Sim. Então, diz para nós o que é o Botox e o que ele faz. Ótimo. Botox é um nome comercial de um fármaco que a gente fala que é a toxina botulínica. Toxina botulínica nada mais é um produto que a gente aplica na nossa face, principalmente nessa área de mímica, que a gente relaxa o músculo. Então, por exemplo, essas ruguinhas que a gente tem aqui em cima, quando a gente sobe a sobrancelha, ou quando a gente faz cara de bravo, ou quando a gente sorri, que é o pé de galinha, certo? Essas rugas são formadas porque o nosso músculo tem uma contração. Então, quando a gente relaxa o músculo, quando a gente coloca ali a toxina botulínica ou o botox aqui na testa, a gente até consegue fazer um movimento, mas é um movimento tão forte. E isso faz com que você tenha uma pele mais lisa, que forme menos vinco e forme também menos rugas, né? Então, nada mais é que assim, ó, vou resumir, para as coisas ficarem muito mais fáceis, porque eu acho que a gente tem o costume de, né, elaborar muito, mas assim, ó, Botox é para evitar rugas, diminuir rugas. Essas rugas que fazemos principalmente quando estamos falando ou nos expressando. Entendi. Serve para isso. Ficou fácil de entender? Agora é bem mais fácil, mas o público do Dor Curioso,
É inteligente. Eu sei, eu sei. Mas deu pra entender, né? Botox serve para Você que me responde. para evitar rugas. Exato. Muito bem. E o preenchimento? Para que serve? Ele serve para eu dar pontos de sustentação na face, ou seja, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso daqui, ó. Aqui na têmpora vai ficando fundinho, fundinho. Aqui também a gente vai perdendo, a gente vai ficando com o olho de cansado, né? Com o olhar cansado. Aqui, ó, começa a ter bigode chinês, né? E o lábio também, o lábio vai ficando murchinho. O ácido hialurônico, ou seja, o preenchimento, eu coloco em regiões estratégicas na face para dar volume e para hidratar a região também. É como se fosse, para resumir bem, é como se fosse uma massinha que eu pegasse, eu consigo moldar esse produto. Que legal. Então é como se fosse uma massinha e eu vou internamente esse produto, logicamente, né? E eu vou massageando ali na região para dar o volume apropriado quando a gente já tem uma perda de estrutura, por exemplo, sabe? No lábio também, né? É muito comum um preenchimento labial. Preenchimento labial nada mais é a gente colocar material ali naquela região, moldar para o seu lábio ter mais volume, para ter um contorno labial, a gente vai perdendo o contorno labial, e também para ter hidratação, ou seja, o ácido hialurônico acaba atraindo mais água ali para aquela região, então você consegue ter um lábio mais hidratado. A gente tem que pensar em questão de lábio de duas formas, hidratar o lábio de duas formas. Internamente a gente consegue fazer isso com preenchimento labial, e por fora, que é passar hidratante mesmo, né? Você passa hidratante? Não. Tô errado. Tem que passar. Tá. Passar não é um lado, não, mas um hidratante labial. Hidratante labial, tá Pra bom. cuidar do lábio, né? Tem hidratante labial que tem um protetor solar, por exemplo. Então, você que está muito no sol, pega muito sol. É bom, né? É ótimo. Legal. Bioestimulador de colágeno. O que é isso e o que ele faz, doutora? Bom, aí a gente entra em uma outra categoria relacionada ao bioestimulador de colágeno, que é o seguinte. A gente vai perdendo colágeno ao longo dos anos. E o colágeno a gente tem em todo o nosso corpo. Tem muita gente que fala assim, eu tomo colágeno todos os dias. A pessoa vai lá, compra colágeno lá na farmácia e acaba tomando. Né? Só que esse colágeno que você toma, ele não necessariamente vai para o seu rosto, para sua face. Até mesmo porque a gente tem que ter colágeno no corpo todo. O que é o colágeno? São fibras bem fininhas que dão sustentação à nossa pele. Então, vamos pensar assim, olha. Vocês já viram um colchão velho? Por que o colchão tá velho? Porque aquelas molas lá que sustentam o colchão já não estão boas, já estão, né? O mesmo acontece com a gente em relação ao envelhecimento. A gente precisa colocar molas ali naquela região para sustentar a pele. O bioestimulador de colágeno faz isso, faz com que você tenha você melhora a sua qualidade de pele, trazendo mais viço, melhora a textura e você também pode estruturar a sua face com o bioestimulador de colágeno. Já ouviu falar do efeito lift? Não. O que o efeito lift faz? Faz isso daqui, ó. Um dedinho, ó. Sobe. Então, quando a gente trabalha o bioestimulador de colágeno na região lateral aqui da nossa face, que essa é a técnica que eu utilizo, a gente consegue fazer um pequeno efeito lift na face. Legal. Só que eu trabalho juntamente com toxina botulínica, né? Então, assim, eu preciso ter essa associação de dois produtos para fazer esse efeito lift. E isso já, para muitos casos, já traz uma boa melhora, assim. A gente tem que pensar o seguinte, que ou a gente cuida da nossa pele de uma forma que a gente possa prevenir o envelhecimento, ou quando a gente chega lá nos nossos 50, 60 anos, a gente já querer entrar numa cirurgia plástica. Porque a queda facial vai ser tão grande que a gente vai olhar no espelho e vai se incomodar. Então, não, eu já quero entrar numa cirurgia.
Agora, se você não quer fazer uma cirurgia quando você tiver 50, 60 anos, comece a prevenir o seu envelhecimento. Através desses produtos, através de toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador de colágeno. Então, se você tem hoje a possibilidade de realizar esses procedimentos, faça, previne o seu envelhecimento. Senão, futuramente, a gente não reconhece mais. Uma pergunta interessante, Aninha. As pessoas, elas fazem... Você falou que aos 50, 60 anos, a pessoa pode fazer uma cirurgia, certo? É. As pessoas que te procuram, elas fazem a harmonização, todas as técnicas que você explicou, mais por vaidade ou porque realmente é bom para elas? Olha, é bom para elas. Quando a gente começa a fazer a aplicação desses materiais, desses produtos, lógico, de uma forma muito pontual, né? Nada exagerado. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito com naturalidade. A pessoa sente diferença e ela sempre volta para realizar procedimentos, pelo menos uma vez por ano, né? Uma manutenção uma vez por ano, porque ela vê o resultado. Ela vê uma melhora da qualidade da pele, ela vê que a sua pele está mais sustentada assim, que diminuiu o bigode chinês, né? Que diminuiu as rugas. Então, assim, é um procedimento, cada vez mais as pessoas vão aderir, porque vem o resultado. E muitos desses resultados são imediatos. E isso é maravilhoso. Legal. Né? Se a pessoa faz um preenchimento labial, ela já sai aqui com um lábio diferente. Se a pessoa faz toxina botulínica, depois de 5 dias ela já vê uma melhora. Lógico, o pico de ação dessa toxina botulínica vai ser só depois de 15 dias, mas ela já vê. Então, assim, vale muito a pena quem nunca fez, que não sabe, não conhece, no mínimo, fazer uma consulta. Entender como funciona esse processo de envelhecimento na nossa face e como que a gente pode retardar esse processo, na verdade. Né? Entendi. Agora falando, por exemplo, que você disse dos procedimentos. Por que, Aninha, que as pessoas ficam com o rosto, quando fazem harmonização, ficam com uma cara estranha, principalmente os famosos? Então, excelente pergunta. Porque assim, olha, esses famosos, eles normalmente realizam um procedimento e colocam muito material de uma vez só. Entendeu? Quando a gente coloca muito material de uma vez só, sim, a pessoa fica com muito edema, né? E fica estranho, ou seja, não tem necessidade para isso. Eu sempre falo para as minhas pacientes, vamos fazer um procedimento que a pessoa olhe para você e fala, puxa vida, essa pessoa tá bonita, mas eu não reconheço, eu não sei o que exatamente que essa pessoa fez. Eu particularmente gosto muito de trabalhar em pontos estratégicos da face, que fique muito natural, e que a pessoa perceba, e as pessoas também percebam, mas que percebam a beleza, e não de que, nossa, essa pessoa fez um procedimento. Quando alguém fala assim, olha, ela fez algum procedimento, já mostra que não ficou tão natural assim. Que não ficou tão bom também, né? E que não ficou natural. Porque a gente quer fazer alguma coisa que a gente olha no espelho e nos reconhecemos. Assim, ó, essa pessoa ainda continua eu. Sou eu. Sou eu, mas eu sou uma versão melhorada, vamos dizer assim. Entendi. Tô melhor. Tô melhor, tô bonita. Tô mais bonita, né? E eu sempre falo para as minhas pacientes, a grande maioria são mulheres, né? Faça, e se alguém perguntar se você fez alguma coisa, fala que foi o seu cabeleireiro. Tá Jogue a culpa no seu cabeleireiro ou alguma coisa assim. Porque o importante é que o resultado fique natural. E é possível, é possível. Esses famosos, infelizmente, acabam às vezes perdendo a mão com profissionais que gostam de colocar muito material. E não tem necessidade para isso. Bom, agora, doutora Ana, nós vamos para a parte especial da nossa entrevista. Sabe qual é? Qual? A pergunta da audiência. Olha só! Você que mandou as perguntas, gostou das perguntas? Gostei. Muito boas, né? Muito boas. Então, você que mandou as perguntas, muito obrigado. Muito obrigada. São poucas perguntas, mas profundas, Aninha. Isso que importa. Isso que importa, né? Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. A qualidade da pergunta. A qualidade. Isso. Tô falando, por isso que eu convidei. Bom, a primeira pergunta é: pergunta para a doutora Ana sobre nódulos ou irregularidades na pele causados pelos bioestimuladores de colágeno, como tratar isso e se é possível eliminar completamente esses efeitos negativos. Ok. Então vamos por partes, né? Vamos por parte. O que é nódulos causados por bioestimuladores de colágeno? Então nada mais é
que um colágeno ali concentrado, vamos dizer assim, formou uma bolinha. Isso é o nódulo. Isso acontece normalmente quando o profissional não manipula muito bem o produto, né? Ou quando coloca em regiões onde não deveria colocar o produto. E quais regiões são essas? Nossa face, principalmente aqui nessa área da região média. Então, assim, aqui eu não posso colocar, aqui eu não posso colocar, aqui eu não posso colocar. Por isso que a minha técnica e a técnica mais segura para colocar o bioestimulador de colágeno é aqui nessa região lateral da face. Como tratar esse nódulo? Então, melhor forma, se aparecer uma bolinha, alguma coisa assim, volte ao profissional. Esse profissional, ele está orientado, ou deveria estar orientado a tratar essa intercorrência, que é uma intercorrência relativamente tranquila de cuidar, de tratar. O que ele deveria fazer, um profissional? Ele deveria colocar uma pequena cânula ali naquela região, junto com o soro anestésico, e fazer uma massagem ali naquela região para diluir aquele nódulo. Se esse nódulo persistir, continuar, aí sim a gente tem outros tipos de protocolos mais eficiente, vamos dizer assim. Então são dois momentos. Se a pessoa sentir logo no começo, eu vou agir dessa forma, né? Minha conduta profissional vai ser dessa forma. Se esse nódulo persistir, a minha conduta é de outra forma e a gente entra com uma medicação ali perto ali daquela região para diminuir esse nódulo. Só que o paciente tem que entender o seguinte, o nódulo está te incomodando muito? Se não estiver incomodando muito, ou se estiver numa região da face que não aparece nódulo, aquele nódulo não está fazendo mal para ti, porque é colágeno. É colágeno aquele nódulo. É um pouquinho mais de colágeno ali. Então não está fazendo mal, não faz mal para a pele e nem para o paciente. A não ser que o paciente fale, isso está me incomodando muito, eu quero tirar. Aí a gente entra com esses tipos de protocolos. Entendi, é mais estético, né? É mais estético. Entendi. Não é nada de risco à vida, à saúde, nem nada. Ah, legal. Como melhorar ou minimizar os problemas que podem ocorrer numa harmonização facial? Bom, um desses problemas foi esse que a gente mencionou agora, né? Dos nódulos. E eu falo que pode fazer com que você tenha procedimentos interessantes, principalmente ao profissional. Um profissional dedicado, que tem uma boa mão. Isso é importante, gente, tá? O profissional tem que ter uma boa mão para trabalhar com harmonização facial. Uma mão delicada, sutil, leve. Então vale muito a pena você conhecer esse profissional antes, no sentido de fazer uma boa consulta com ele, no sentido de ver os trabalhos que esse profissional acaba postando nas redes sociais, até mesmo na própria consulta, né? Esclarecer todo esse tipo de dúvida, porque é o profissional que vai fazer com que você tenha um procedimento que traga resultado e que seja um procedimento seguro, inclusive. Tá certo. E agora a minha última pergunta, né, na nossa entrevista e da audiência. Gostaria de saber, olha que pergunta interessante, hein? Olha que pergunta interessante. Obrigado você que fez a pergunta. Muito interessante. Eu gostaria de saber sobre eliminação da papada. Sim. Interessante. Interessante, é. Isso é muito comum, essa pergunta. É mesmo? Pensei que a pessoa... Eu pensei que ela tinha sido original. Não, é comum, assim, muitas pacientes perguntam, né? É uma região delicada de tratar, assim, no sentido de você mexer aqui na face e aqui ainda continuar se incomodando, né? Papada é aqui, então certo. A pessoa é uma gordura que fica localizada aqui nessa região, né? Hoje existe, de forma geral, 2 tipos de tratamento. A primeira é lipo de papada mecânica e outro procedimento é o endolaser. Esse procedimento, que é o mais indicado, não é? Ele é um laser, na pontinha desse laser traz uma luz, então a gente consegue ver, visualizar a região onde que a gente está fazendo a aplicação.
E esse laser, ele queima a gordura localizada ali naquela região. Né? Legal. Então, ele é muito pontual, é interessante por causa disso, assim. É um procedimento que não precisa de cortes, não precisa de cirurgia, não precisa de nada disso. Eu consigo fazer uma incisão bem pequenininha aqui nessa região, e daí eu entro com esse laser e faço a aplicação desse laser, e ele vai queimando a gordura ali naquela região. Legal. Endolaser, é muito interessante, traz bons resultados. Legal. Muito bem. Essas foram as perguntas da audiência. E agora, Aninha, eu queria que você falasse para o nosso público aí suas redes sociais, seus produtos, tudo aí. Divulga aí o seu trabalho para nós. Eu tenho uma rede social, no Instagram, né? É doutora Ana Pinatti, fazendo atendimentos aqui em Santana e por enquanto no bairro do Limão. A partir do mês que vem vou para a Zona Sul, então fica uma agenda um pouco mais diversificada em questão de regiões, né? Bom, eu sempre falo assim, vale a pena a gente tomar um café junto, né? Vale a pena a gente tomar um café. Uma caneca bonita dessa aqui. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a gente faz uma avaliação presencial, conversa, entenda o que você deseja também e o que eu posso te ajudar nesse sentido. Eu acho que mais do que falar de produtos, é mais importante falar o quão o procedimento, alguns procedimentos de harmonização pode ajudar a você ter uma autoestima maior, né? A se sentir mais bonita, mais linda. E isso, eu acho que é extremamente importante, né? Às vezes a gente só cuida dos outros e a gente também tem que lembrar que a gente tem que cuidar da gente. Sim, é verdade. Bom, então, resumindo, acesse aí, siga a Aninha, a doutora Ana Cláudia Pinatti no Instagram e tem todos os seus contatos lá para a pessoa querer fazer uma consulta, né? Exatamente. Tá certo. Muito bem, essa foi a 23ª entrevista do Dori Curioso. Muito obrigado, Aninha. Eu que agradeço. Deu para falar de tudo, hein? Falei muito, né? Não. Eu nem falou quase direito. Poxa, esse é o papel do entrevistador. Não, sim, mas eu... Principalmente aqui. Sim, mas eu falei muito. Não, todo mundo gostou, com certeza. Pode ter certeza disso. Obrigada. 23ª entrevista do Dori Curioso. Até a próxima. Dá tchau, Aninha. Tchau!